Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, eu sou Rodrigo Polito e este é mais um episódio do MegaCast Convida, da Megawatt. Grandes empreendimentos de infraestrutura devem não só contribuir para o crescimento econômico do país, mas, principalmente, garantir o desenvolvimento econômico-social das localidades em que estão inseridos. Esse aspecto também é contemplado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável voltado para a viabilização de cidades inclusivas e sustentáveis, definido pela Organização das Nações Unidas. Para tratar deste assunto, nada melhor do que saber como a terceira maior hidrelétrica do mundo lidou com a questão. Conversamos então com o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto, que contou sobre o desenvolvimento da região onde está localizada a usina de Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, no Pará, além das ações em Altamira, cidade mais populosa da área de influência da hidrelétrica. Paulo Roberto destaca que, após o empreendimento, cerca de 90% da população do município possui sistema de tratamento de esgoto e lembra que dos 42 bilhões de reais investidos na hidrelétrica, 6,3 bilhões foram relativos ao compromisso socioambiental, mas a empresa investiu acima deste valor. Segundo o executivo, um ponto fundamental na relação com a comunidade é ouvi-la atentamente para entender seus interesses e necessidades. Para ele, tão importante quanto o potencial de geração que a usina representa para o país é garantir o bem-estar da população local. Espero que gostem. Bom, primeiro, Paulo, queria agradecer a oportunidade de conversar conosco, explicar um pouco o que o empreendimento, o que a Norte Energia faz na região, porque a gente sabe muito que em regiões até como essas, né, que tem mais um desafio social ali, econômico-social, o investidor, né, o empreendedor, talvez a principal porta de desenvolvimento para a região, né? Então, até pensando nisso, né, saber um pouquinho quais são os principais investimentos que a companhia faz nas cidades, comunidades da região do entorno, né, dessa área de influência de Belo Monte e também do sítio de Pimental. Bom, primeiro quero te agradecer aí a oportunidade de nós falarmos um pouco sobre Belo Monte, né, porque sabemos aí do desafio que é esse projeto, não só do ponto de vista da engenharia, porque é indiscutível aí a capacidade brasileira na construção de grandes barragens, né, a engenharia civil realmente é alguma coisa de ponta no mundo inteiro. O grande desafio nosso é realmente o entorno da usina. Todo empreendimento, principalmente empreendimento de porte, ele traz, né, no seu contexto aí, sempre alguns impactos de natureza social, ambiental. Isso é normal em qualquer parte do mundo, tá? Não é um privilégio de Belo Monte. E, evidentemente, que o grande desafio é que, junto a esses, de frente a esses impactos, você tem que ter aí medidas mitigatórias, medidas compensatórias, que possa efetivamente compensar ou até neutralizar, no que for possível, esses impactos. É claro que numa região como a região amazônica, né, levando em conta aí que essa obra começou há 12 anos atrás, né, teve uma evolução muito grande. Quer dizer, essas ações mitigatórias, compensatórias, elas trouxeram benefício à população. Eu lembro bem aí que os estudos iniciais de Belo Monte, a cidade de Altamira era considerada uma cidade muito suja, muito imunda, né? O esgoto ele brotava na rua. O pessoal dizia que era uma cidade dos urubus, porque os lixões estavam pelas ruas. Altamira tinha um posto de saúde, nada mais, né? E uma boa parte da população, aí, cerca de 20 mil pessoas aproximadamente, moravam em palafitas. E a água era a mesma água para tudo. A água atendia todo tipo de necessidade humana que você possa imaginar, né? E à medida que o rio ele tivesse o seu nível, né, maior, a inundação às casas era uma coisa inevitável. Quer dizer, o balanço hoje, do ponto de vista da saúde, o importante é o Hospital de Altamira, que era um posto de saúde,
nós conseguimos fazer desse hospital um hospital de 106 leitos, 2 centros cirúrgicos, né? A população, nós fizemos aí o reassentamento de cerca de 20 mil pessoas. Levar em conta aí que cada família tem 5 pessoas, 4 mil famílias, 20 mil pessoas. Saíram da palafita, foram construídos bairros, 5 bairros, com água corrente, com um sistema de esgoto funcionando, né? E esses bairros têm escola, tem posto de saúde, tem área de entretenimento, quadra de esportes, asfaltada. É uma melhora de qualidade de vida, sem dúvida alguma, né? Questão das escolas, né? Nós reconstruímos aí cerca de 74, 75 escolas. Você multiplica isso aí por 5, é mais ou menos o número de salas de aula, né? 300 e poucas salas de aula. Uma coisa que merece destaque é o sistema de esgoto. O balanço hoje, a cidade de Altamira tem 90% da população atendida pelo sistema de esgoto. Se você entrar aí no site aí do estado do Pará, a capital, Belém, chega para aproximadamente 30%. O sistema de água, então, é praticamente completo do ponto de vista do que era a obrigação das condicionantes do projeto. Então, isso tudo veio concomitante à construção da usina, né? Se você for para o lado aí da Volta Grande do Xitu, que é a região mais sensível do projeto, a Volta Grande tem cerca de 6 mil pessoas, mais ou menos 10% é comunidade indígena. E o restante é entre ribeirinhos e pessoas que a gente chama que moram no interior, que não estão na beira do rio, mas estão na Volta Grande, ali se beneficiando de alguma maneira com o projeto. E hoje nós já conseguimos instalar praticamente uma boa parte, eu acho que 70% ali da região hoje tem internet. Nós estamos agora fazendo o chamado Programa Energia Verde. Que é energia verde? Nós estamos substituindo todo o sistema de geração de energia a diesel. Eu ia perguntar justamente isso, se tem geralmente investimentos na área de energia dentro desse pacote. Estamos colocando placas solares e aí fica a critério da comunidade se quer um espelho solar, quer dizer, na beira da comunidade, ou se quer placas solares colocadas no telhado das escolas, colocando contêineres com baterias que têm uma autonomia de 48 horas. Então, se você tiver um problema de mau tempo, você alimenta a energia por 48 horas, e isso está trazendo, evidentemente, um benefício enorme, não só do ponto de vista do lado da sustentabilidade, né? Você eliminando a poluição do diesel, né? Que era o sistema de geração de energia, por uma energia limpa, e testamos o primeiro barco elétrico. Lá na região é muito comum ter aquelas voadeiras, né? Que são barquinhos menores, mais leves, todos eles a diesel. E nós conseguimos fazer uma experiência, importamos 2 motores elétricos da China, chineses. Levou um tempo para chegar por causa dessa confusão aí da Rússia. Mas recebemos aí os motores, já fizemos o primeiro teste. Então a ideia é oferecer isso à população de uma forma geral. E claro que isso vai precisar de um tempo. Oferecer motores alternativos, motores elétricos, né? E placas solares no teto da embarcação. A fonte do motor elétrico da embarcação é solar, então? Solar e pode ser também atendida na tomada. Né? Nós vamos botar postos de carga ou recarga, né? Ou em vários pontos da cidade. Né? Um ponto importante que eu gostaria de colocar é o processo que nós estamos vivendo no momento. Nós inauguramos a usina em 2019, passamos 20 e 21, ainda que prejudicados, 2 anos prejudicados aí pela pandemia, mas numa transição de uma empresa de construção para uma empresa de operação. Isso envolveu, inclusive, a mudança do perfil dos colaboradores da empresa, que aqueles especialistas em construção, barragem, etc., deixaram de fazer parte do quadro, e nós tivemos que ter pessoas que entendem da operação. Agora, essa gestão ela tem dado uma ênfase muito grande à questão socioambiental e o lado da sustentabilidade. Então, para nós, hoje é muito claro o seguinte, não há dúvida da nossa capacidade de gerador de energia elétrica, né? A usina está lá instalada, um belo projeto, um projeto consistente, né? Indiscutivelmente de um grau de importância para o país muito grande, né? Para você ter ideia, naquele período mais crítico do ano passado, Belo Monte segurou o sistema, segurou o Sudeste, nós conseguimos colocar energia mais barata do que todas as que foram conectadas
alternativamente tema, jogando para o Sudeste. Este ano mesmo, nós passamos o ano praticamente gerando quase que a nossa capacidade instalada. O grande desafio é você trazer a agenda socioambiental de sustentabilidade para a mesma pauta, né? Fazer uma pauta contemplando as duas agendas. Então, tem sido essa a nossa preocupação. Eu tenho lá um elenco de compromissos, que nós chamamos compromissos aí, que são condicionantes da licença de operação, que são coisas que obrigatoriamente eu tenho que fazer, seja a comunidade tradicional, seja a comunidade indígena, e aí terá o plano básico de Altamira, o plano básico de Belo Monte, que pega a comunidade como um todo, e tem o mesmo plano dedicado à comunidade indígena. Então tem lá as condicionantes todas, as sequências todas que precisam ser feitas. E aí o desafio que hoje nós temos aqui dentro, e que eu tenho colocado isso como uma coisa fundamental e tão importante como a atividade fim de gerar energia, é você abraçar, de fato, a responsabilidade sobre a bacia do Rio Xingu. A gente tem uma responsabilidade sobre o rio como um todo, porque a água circula até chegar na usina. Então, e também tem a parte depois também, né? Então, tem uma importância grande ali. E aí o que nós já criamos aqui no ano passado, foi criado um comitê de sustentabilidade formado por conselheiros da empresa, e na estrutura da empresa nós criamos uma superintendência de sustentabilidade. E estamos aí montando parcerias. A última você deve ter acompanhado aí com o BNDES, né, que é aquela Floresta Viva. Nós fomos talvez, se não o primeiro, um dos primeiros a aderir aí ao programa, né? E vamos agora começar a desenvolver os projetos. São projetos por 5 anos, na faixa aí de 5 milhões do BNDES, 5 milhões da Norte Energia. E são projetos realmente que serão feitos em parceria com um banco como o BNDES, né? E queremos buscar outros agentes também, aí o BID, o PIRT e outras entidades, e tem interesse em investir na região amazônica e nos apresentar como alternativas de investimento, porque eu não tenho dúvida alguma que nós hoje temos um conhecimento da região bastante grande, né, e podemos colaborar. Paulo, desculpa, porque eu não lembrava. O investimento no Floresta Viva é basicamente, os projetos são de que tipo, mais ou menos? São todos eles vocacionados para a sustentabilidade, reflorestamento. Nós ainda vamos desenhar quais são os programas. Mas a preservação da vegetação, a preservação do curso do rio, tudo isso vai ser desenvolvido. Nós temos programas de reflorestamento que até o final da concessão representam cerca de 250 milhões de reais. A gente está falando de investimentos específicos, mas se tiver um grande número, pode ser uma coisa arredondada, o que já foi investido nesse sentido, desde o início, né? Que a gente pode dar essa dimensão para o ouvinte? O que nós investimos, isso também é um dado interessante, porque eu não conheço no mundo, né, um investimento na área socioambiental num projeto de porte, como foi em Belo Monte. Nosso investimento em Belo Monte chegou a 42 bilhões de reais, dos quais aí aproximadamente 22 bilhões, e aí tem que jogar os juros, chega a 28 aproximadamente, foi o financiamento do BNDES. O restante foi para capital próprio, em torno de 13,5 bilhões de reais. E desses 42 bilhões, Rodrigo, cerca de 6 bilhões e 300 milhões foram investidos na área socioambiental. Digamos assim, esses 6 bilhões fizeram parte das compensações que eu comecei a nossa conversa. Isso entrou numa condicionante da licença de operação, a licença provisória e depois da licença de operação. O que eu estava comentando com você são iniciativas próprias da Norte Energia, dentro de um contexto maior, como sendo um agente de desenvolvimento da região. Quer dizer, então, só para deixar claro para quem está ouvindo, né? Além dos 6 bilhões que fazem parte do condicionante, que dá mais de 10% do investimento total do empreendimento. Fiz a conta aqui. 15%. Quase 15%, que é um número relevante. Além desse investimento, então, esses outros investimentos que a gente começou no nosso bate-papo, são além disso, né? São dessa parte que vocês fazem para a socioambiental. Nós estamos fazendo já há 2 anos lá na região, né? Um convênio com o governo do Estado, um convênio com a Federação de Indústrias, Pará. Aí nós montamos lá uma secretaria ambulante
nas comunidades, para o sujeito tirar carteira profissional, tirar carteira de identidade, cursos profissionalizantes, né, de mecânica, de padeiro, de costureira, de cozinheira. Isso está dando uma dinâmica diferente. Isso não faz parte das condicionantes, não é a contrapartida do empreendimento, né? Isso é uma ação autêntica, natural, iniciativa própria da empresa, porque ela se sente um agente de responsabilidade no desenvolvimento da região. Sem querer mudar o assunto, mas se for nesse assunto, melhor. Que era isso que eu queria também explorar um pouquinho, saber como é que é o relacionamento de vocês com os agentes, com comunidade, associação de moradores, prefeituras, né? Porque precisa ter também esse diálogo, né, para que tudo funcione. Eu ia tocar nesse assunto agora aqui com você, até provocado por um projeto que nós estamos fazendo na região. Nós estamos fazendo um estudo. O que há hoje de grande questionamento com relação ao funcionamento da usina? Há um posicionamento aí que o IBAMA coloca, e amparado aí pelo posicionamento da própria Ministério Público na região, de que o sistema de vazão para gerar, para manter o nível de água na Volta Grande está prejudicado, a geração prejudica essa vazão. E eles alegam o seguinte, que nós estamos prejudicando uma parte da região ali da Volta Grande por destinar uma boa parte da água para a geração de energia em detrimento da pesca, da navegação, etc. Então, há uma discussão que já vem de tempos, né, a gente provando que os estudos ambientais indicaram que não havia esse impacto, e há uma afirmativa de outro lado que sim, e vamos buscar um meio termo para resolver isso. Então, nós estamos com um projeto que nós chamamos de projeto Soleiras. O que são as soleiras? São pequenas barragens de pedra construídas com as próprias pedras do rio, submersas, elas não aparecem, não são barragens grandes, e elas endereçam a água, e vão endereçar a água para a Volta Grande com a mesma vazão do estudo original. O que ela traz de benefício? Ela retém mais tempo a água na Volta Grande. Então, assim, a água não tem aquele livre caminho de passar direto, ela é retida por mais tempo, sem prejudicar a capacidade de geração da usina. Com isso, eu recupero a navegabilidade, eu recupero as chamadas florestas aluviais na região, eu recupero a ectofauna, os quelônios, porque os peixes conseguem, as tartaruguinhas conseguem chegar até as espécies, porque a água ela é como se você tivesse a vegetação, um banco de areia e o rio. Então, hoje, com esse banco de areia, os peixes não conseguem chegar na vegetação para se alimentar. Agora, nós vamos inundar esse banco de areia e voltar ao quadro normal, que é a água chegando até a vegetação. E aí os peixes, os quelônios, conseguem chegar lá. Além de você aumentar pela retenção do mesmo volume de água a navegabilidade do rio. Bom, por que eu estou te contando isso? Que além de resolver um problema que é uma discussão longa aí com o Ministério Público, o IBAMA, isso vai permitir que a gente abra um diálogo com a população. É onde eu quero chegar. Por quê? Porque hoje eu não consigo, eu digo para o meu pessoal aqui, eu não consigo movimentar uma pedra no rio sem conversar com as lideranças. Então, o que a gente está procurando fazer é o seguinte, nós estamos terminando de montar esse projeto, vamos sentar com a comunidade da Volta Grande, aí com as lideranças indígenas, as lideranças dos ribeirinhos, as lideranças da população, que não é ribeirinha, mas que mora na Volta Grande, e discutir o projeto com eles. E faz parte desse projeto novo essa aproximação que você me perguntou. Estou te dando aqui alguns exemplos, mas não há hipótese de nós mantermos uma boa relação na região sem você compartilhar com as comunidades, né, os interesses. Não adianta eu achar que eu estou fazendo a coisa que vai agradar se eu não estou conseguindo atingir a expectativa dos moradores. Você passa parte do seu tempo nas localidades, né? Acho que você mencionou duas vezes. Eu vou para... Quer dizer, eu não vou na localidade propriamente, estou na região, todo mundo, estou conversando com o prefeito, conversando com o Ministério Público, né?
e é uma questão importante, é o seguinte: a Eletrobras está no processo de privatização. A gente está aqui, um pouquinho antes até da privatização, nós estamos olhando, preparando a empresa para conversar com os novos acionistas, claro. Uma das grandes perguntas que nós vamos fazer aos acionistas é a seguinte: o que você espera da Norte Energia? Que seja uma empresa de um único ativo, ou nós vamos usar a Norte Energia pelo conhecimento, o fato de já estar lá, para fazer investimentos, desenvolver mais a região? Por exemplo, qual é o potencial da região além da água? É o sol. O norte não tem vento, mas tem água, mas tem sol, né? Então nós temos projetos aí que pode chegar a 2.000 megawatts de espelho d'água na região. Então são questões que a gente vai ter que tratar com os novos acionistas. Eu estou preparando a empresa para esse tipo de conversa. A minha proposta é que a Norte Energia, né, pelo porte, pelo que ela representa, que ela seja o grande motivador desses investimentos ali na região, né? O que vocês estão olhando para frente, né? Você falou um pouco dos projetos, né? Essa expectativa com relação ao parque elétrico, a questão lá das soleiras, agora essa questão também importante do qual vai ser a Norte Energia do futuro. Só se tem mais algum ponto que você acha que a gente não tenha colocado, que você acha relevante, olhando para frente mesmo, né? Em termos de sustentabilidade, longo prazo. Bom, nós estamos concluindo o nosso relatório de sustentabilidade, que vai sair agora. Essa área de sustentabilidade, você vai ter a oportunidade de acompanhar. Nós vamos realmente criar aí um novo cenário. Nós somos mergulhados no ESG. Estamos criando aí metas internas na casa para o cumprimento de regras específicas nessa área de sustentabilidade como um todo. E vamos potencializar isso, quer dizer, o nível de envolvimento da empresa, de compromisso da empresa com os resultados também dessa área ambiental é muito forte. Nós estamos na cultura realmente, até pelo local que nós estamos. Nós precisamos encarar a região amazônica como um ativo de interesse geral e particularmente nosso também, né? Então, o bem-estar da população do entorno, o bem-estar da população local, a preservação do meio ambiente, como eu disse, isso aqui é tão importante quanto o potencial de geração que nós representamos para o sistema elétrico brasileiro. Todos nós, executivos, temos um prazo de validade, né? E o meu prazo de validade, sem dúvida alguma, é o dia que eu conseguir entregar, materializar boa parte de tudo que eu disse aqui a você na área socioambiental, né? Que aí, junto com a capacidade de geração, a gente vai ter certamente uma região amazônica melhor, né? Porque eu acho que Norte Energia, pelo potencial, pelo tamanho da usina, né, ela tem capacidade de oferecer isso ao país. Legal, Paulo. Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Não, das ordens. E este foi mais um podcast da Megawatt. Até a próxima, pessoal!